2 Coríntios capítulo 8, verso 1 até o 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim, também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, a cena aqui que acontece nesse texto foi registrada por Paulo no ano 56 da nossa era. O apóstolo Paulo escreveu essa carta exatamente no ano 56 da era cristã. Durante os 15 anos anteriores, no governo do imperador Cláudio, houve uma fome desastrosa que afetou não só o Império Romano, na sua capital, Roma, mas afetou grande parte dos países dominados por César. De tal maneira que grande empenho era feito por pessoas, comunidades, para ajudar as partes mais afetadas. Os pobres de todo lugar, principalmente da Judéia, que era o país mais pobre, Israel era o país mais pobre, as pessoas mais pobres viviam lá. Paulo levantava ofertas por conta própria. Ele, mesmo preso, ele mandava cartas solicitando que as pessoas se empenhassem em ajudar aqueles que não podiam nem comer, porque a fome foi terrível, não apenas num único local, mas no império todo. O interessante é que quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para uma igreja muito rica, poderosa, mas quem se manifesta primeiramente para ajudar são 3 igrejas da Macedônia, que eram igrejas muito pobres: as igrejas da Bereia, as igrejas de Tessalônica e a igreja de Filipos. Essas 3 igrejas pobres da Macedônia se sensibilizaram com a pobreza de gente que estava muito longe. Macedônia, atual Iugoslávia, essa parte da Europa, bem distante de Jerusalém, eles ouviram a história, o drama deles, e eles começaram a pedir para ajudar. Paulo não queria que eles ajudassem, porque eles eram tão pobres, eles precisavam de ajuda. Aí ele escreve esse texto, e no verso 9, ele fala que Jesus, sendo rico, vivendo na majestade do céu, ele se faz pobre, pobre homem, pobre mesmo. A Bíblia nunca fala de Jesus como alguém que morou num palácio, que nasceu em berço de ouro. A própria cidade que ele nasce era a pior, a mais insignificante de todas. Só que quando ele abre mão do céu para descer à terra, ele empobrece por questões meramente físicas. Mas ele não empobrece no seu coração, na sua alma, na sua compaixão. Ele fica pobre para nos tornar pessoas ricas de todas essas grandes virtudes que ele carregou como exemplo para nós seguirmos. Quando eu falo Jesus, o homem da riqueza,
É sobre isso que eu quero falar. E antes de entrar no mérito desses versículos e de explicar sobre eles, eu quero contar uma história verídica. Eu sei que alguns irmãos aqui já assistiram filmes antigos de prisões e de grandes culturas que levam o prisioneiro até as raias da loucura. Eu não sei se o nosso irmão que já trabalhou nessa área, né, Caleb, se ele conhece a prisão de Sing Sing, já ouviu falar? Essa é uma prisão que ficou famosa, né? Prisão de Sing Sing, lá na América. Ela recebeu em 1921 um diretor. Eu vou contar uma história porque ela tem tudo a ver com Jesus Cristo. Um homem que se chamava Lewis Leavis, o nome meio complicado, Lewis Leavis. Em 1921, ele se tornou diretor daquela prisão que abrigava os piores criminosos do mundo da época. Os violentos assassinos, estupradores, as pessoas da pior espécie. Ele foi diretor durante 21 anos. 21 anos. Quando ele saiu de lá, o benefício que ele causou àquela instituição foi tão grande que ela deixou de ser uma prisão e se tornou uma instituição humanitária. Quando ele foi ser cumprimentado pelos 21 anos de trabalho, ele disse: o mérito não é meu, o mérito é da Catarina, minha esposa, que está sepultada a 1.200 metros da porta dessa prisão. E aí ele conta a história. A mulher dele, ainda jovem, 3 filhos, quando ele vai ser diretor da prisão, a casa que ela tinha que morar, por ser esposa dele, ficava a exatos 1.200 metros da porta daquela prisão. E ele pedia para ela: não apareça lá de jeito nenhum, não entre lá, não é ambiente para você, não é ambiente para os nossos filhos. Mas ela queria, porque queria levar alguma coisa de bálsamo de Deus para aqueles homens que viviam como animais. Um deles vivia sempre na solitária. Depois de muitos anos, um violento assassino vivia na solitária, ele ficou cego. E ela resolveu, com muita compaixão, ensinar coisas àquele homem, ensinar braille àquele homem. E ele ficou tão sensibilizado com o carinho. Ela passou 17 anos de sua vida com os 3 filhos pequenos, se dedicando a ajudar. Um era surdo, o outro tinha problemas de saúde grave, o outro era cego. Ela era a mais compassiva criatura que aqueles homens animais haviam conhecido. E por ironia do destino, vontade de Deus, ela vinha vindo com os filhos, dirigindo seu carro, e um acidente ceifou a vida dela e não a vida dos filhos. 17 anos de convivência, aquela mulher fez coisas impressionantes, e aqueles brutamontes aprenderam a ver Jesus na vida daquela mulher. No dia do sepultamento dela, lembrando que ela foi sepultada no próprio quintal de sua casa, 1.200 metros distantes da porta da prisão, o diretor interino, que ficou apenas um dia, para que o diretor principal tivesse pelo menos oportunidade de sepultar a própria esposa. Colocaram um diretor interino, e do alto da sua posição de diretor ele viu brutamontes, homens violentos, perigosíssimos, na porta, nas grades, no portão, nas telas que protegia o povo de lá de fora daqueles homens, todos chorando, todos se descabelando, querendo fazer uma última homenagem àquela mulher que para eles era um anjo mandado por Deus. O diretor ficou tão sensibilizado que pela primeira e última e única vez na vida daquele presídio, ele permitiu que centenas daqueles homens saíssem do presídio, sem companhia de ninguém, para ir até o local do sepultamento de Catarina. E todos voltaram, todos foram, participaram, choraram, e nenhum daqueles homens aproveitou a oportunidade para fugirem. Todos voltaram para o presídio. Que história é essa? É uma história que revela a riqueza de um testemunho.
Se Jesus Cristo é o homem da riqueza, somente Ele tem o poder de fazer histórias assim acontecerem em nossos dias. Porque nós estamos carentes de exemplos dessa magnitude. Nós estamos carentes de pessoas que confessam ter Jesus e agem como Jesus. Essa mulher confessava, mas ela viveu a experiência de ser cristã até os seus últimos dias. E o resultado foi homens violentos que saíram da prisão por autorização do diretor para chorar por ela e voltaram para a prisão cumprir as suas penas. Exemplo de uma riqueza, de um testemunho que não acontece porque a sociedade educa, e sim porque Cristo transforma as pessoas. É por isso que, olhando esse texto, eu tenho a certeza de que eu posso afirmar que Jesus, Ele é o homem da riqueza. E eu quero que você acompanhe, eu vou só dar nome a cada um dos 9 versículos. Eu vou dar um nome para cada versículo, para que você entenda por que Jesus Cristo é o homem da riqueza. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o homem da riqueza carismática. O verso 1 diz: irmãos, eu faço vocês conhecerem a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A palavra graça no grego é charis, daí vem a palavra carismática, carisma. Por que será que igrejas pobres, bereanos, filipenses, tessalonicenses, resolveram ajudar? Porque o carisma, a graça de Jesus atingiu aquelas pessoas. Se você forçar alguém a fazer algo, ele pode até fazer com medo de você, mas não agradará ao Senhor, se não for a graça a mobilizar aquela vida. Se não for a graça de Deus, na igreja da Macedônia, eles não levantariam um tostão para ajudar os carentes. Aqui a questão era pobreza gerada pela fome. Eu não sei o que você sabe da humanidade que te cerca. Eu não sei o que você sabe de pessoas que não têm o que você tem, que precisam de um pingo do teu olhar, do teu gesto. Porque quem diz amar, só de palavras, não aprendeu como convém amar. Quem ama vai muito além das palavras, entra nos gestos e não apenas nos meros discursos. Por isso Cristo é o homem das riquezas carismáticas, que mobilizam as pessoas a sair do seu comodismo e a fazerem coisas surpreendentes, como essa história que eu contei e como os irmãos da Macedônia agiram. Lembre, irmãos, que hoje muitas tragédias acontecem no Brasil. E já há pessoas que acham que não vale a pena ajudar em nenhuma. Sabe por quê? Porque no meio do caminho algumas ofertas são desviadas. Só por isso. Ou seja, tem muitas ofertas que chegam no lugar. Outras são desviadas. Seu dinheiro é desviado, o seu imposto é desviado, e no entanto, você obrigatoriamente os paga. Mas Deus não se deixa escarnecer. Ele sempre honrará aqueles que o honram. Jesus, o homem da riqueza carismática. É essa riqueza carismática que mobiliza, que liberta as pessoas da passividade e do comodismo e as leva a fazer algo, até por gente totalmente desconhecida, que você nunca vai ver na vida. Jesus Cristo, o homem da riqueza generosa. Dá uma olhada no verso de número 2. Não só o homem da riqueza carismática, ele é o homem da riqueza generosa. Olha o verso 2: no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Que coisa linda, irmãos. Jesus Cristo, o homem da riqueza generosa. O verso 2 diz que no meio da profunda pobreza daquelas igrejas, o texto diz que eles manifestaram uma alegria incontrolável, uma abundante alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em generosidade. Quando eu falo em generosidade, eu sempre lembro de pessoas, e não apenas de teses. Tem uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo,
muito tempo. É um dos poucos amigos que ficaram na minha história, amigos de intimidade, de conversa. E esse que eu vou citar agora, ele está tão perto de mim e eu ainda não fui visitá-lo. Ele mora ali em Diadema e tem um comércio na Domingos de Moraes. Esse amigo, num momento muito difícil da minha vida, quando eu tinha uma Brasília, que não era amarela, né? Era verde, e que eu tinha acabado de arrumar, sabe aquelas coisas que você gasta com funileiro, isso lá há mais de 20 anos atrás, ficou linda. Durante muito tempo, a Shirley atrás segurava o Fernando, o banco do passageiro não tinha, a assoalho tinha ido embora, e quando eu dirigia, em dias de chuva, eu vi o Mar Vermelho passando assim, por baixo de mim, né? E eu me lembro que mandei arrumar, e ficou linda, estava pagando ainda. Aí eu fui buscar um amigo, e quando eu deixei do Jabaquara e fui até o Tietê, na volta, cadê a Brasília? Sumiu, evaporou. Esse amigo, José Marques, uma semana depois, sabendo que eu morava um pouco distante da igreja, e para chegar lá eu teria que tomar 2 ônibus, ele chegou um belo dia em casa, e ele tinha 2 ou 3 carros, e na época ele tinha um Del Rey com 1 ano de uso, 0, era o sonho da época, um Del Rey elétrico, maravilhoso. Ele chegou lá em casa, buzinou, falou: pastor Davi, ó, eu vou emprestar para o senhor durante o tempo que o senhor demorar para comprar o outro carro. Quando ele falou isso, entrar num Del Rey naquela época, e a hora que eu abri porta-mala, cheio de tudo quanto é coisa que você possa imaginar de presente e tal, e eu fiquei 1 ano com aquele carro, e juntando tostão por tostão até comprar um outro, um Corcel 2, isso, sabe, pensou? Corcel 2, fundiu o motor 1 mês depois, mas tudo bem, tive que arrumar. Mas o Zé sempre foi assim, pessoa que ninguém precisava chegar, ninguém precisava pedir, a generosidade fazia parte do jeito dele ser. Por isso que eu digo que Jesus é o homem das riquezas, riqueza carismática, que mobiliza a pessoa, riqueza generosa, que leva a pessoa a dar e a dar-se, sem ficar pensando homeopaticamente, em termos de gotinha, o que você vai dar ou não. É uma enxurrada mesmo que ele fez por mim, e eu tenho certeza, cada um de nós pode aprender com esses exemplos e com os irmãos da Macedônia, que movidos pela riqueza de Jesus, aprenderam a ser carismáticos, aprenderam a ser generosos. Jesus, o homem da riqueza voluntária. O verso 3 diz coisas impressionantes, porque eles, eu testemunho, na medida das suas posses e acima delas, se mostraram voluntários. Jesus Cristo, o homem da riqueza voluntária. Veja que coisa, irmãos. Aquelas pessoas pobres da Macedônia não tinham nada, e o texto diz que mesmo assim, acima do que tinham, eles se mostraram voluntários. É só Cristo que faz isso. Não há esquema, não há pressão, não há imposição de autoridade superior que leve alguém a fazer coisas dessa natureza. Jesus Cristo, o homem da riqueza voluntária, da riqueza que faz as pessoas saírem espontaneamente do seu lugar e oferecerem de si, e oferecerem coisas suas para causas mais nobres. Por isso que o texto revela que eles, Paulo era testemunha, na medida de posses que tinham e mesmo acima delas, eles eram voluntários. Jesus, o homem da riqueza solidária, dá uma olhada no verso 4, pedindo-nos com muitos rogos. A palavra graça aparece de novo aí, a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, alguma vez você viu isso na Bíblia? Um grupo de igrejas pobres que sabiam da miséria e da fome que acontecia lá na Judéia, eles chegam para o apóstolo Paulo, imagina a cena, Paulo dizendo: não precisa,
Vocês são muito pobres, vocês é que precisam ser ajudados. E eles colocando as mãos, dizendo: Paulo, por favor, deixa a gente ajudar. Como é que é hoje? Por favor, ajuda. Naquela época era: por favor, deixa a gente ajudar. E o texto é maravilhoso, isso é solidariedade. Eles queriam participar da assistência aos santos. Não é só a questão da pobreza, da fome. Do nosso lado, existem pessoas, quando a gente recolhe aquele miojo, quando a gente recolhe aquela bolacha, quando a gente recolhe aquela água de coco, para nós parece tão irrisório, né, Zuleima? Tão sem valor. Mas toda vez que essa igreja e outras igrejas e comunidades recolhem isso, vai para uma instituição que cuida de crianças com câncer e que nas épocas das químios só podem comer e beber coisas assim, tão relevantes para eles, tão insignificantes para nós. Mas se não houver um pingo de solidariedade provocada por Jesus, nós não faremos nada por julgarmos: alguém vai fazer, alguém vai dar. Igrejas como as igrejas da Macedônia eram solidárias. Por isso eu digo, Jesus Cristo é o homem da riqueza solidária, mas também da riqueza abnegada. Olha o verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas aí vem o X da questão: deram-se a si mesmos. É diferente de dar. Eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Cristo é o homem da riqueza. Somente Ele provoca esta abnegação nas pessoas. O verso 5 fala que os irmãos da Macedônia deram-se. Você já imaginou o sentido disso? Alguém que se doa, não apenas alguém que enfia a mão no bolso e tira um determinado valor. Esse é um gesto cristão também, tirar algo do bolso e entregar a uma causa. Mas esse é o menor dos gestos, esse é o menor, porque normalmente nós entregamos do que nos sobra. Aquela viúva pobre deu do que não sobrava, do que ela nem tinha mais, e foi exatamente ali, perto do templo, que Jesus elogiou aquela mulher e disse: o gesto dela é mais nobre, em valor, em quantidade, em significado, simplesmente porque ela se deu e não apenas deu alguma coisa. Cristo é o homem da riqueza abnegada, aquela que não pensa em si, nem na sua situação, mas se dedica. Por isso, irmãos, quando você entrar nessa igreja ou em qualquer outra, lá atrás alguém se doou, lá atrás alguém se dedicou, lá atrás alguém ralou muito para que a estrutura chegasse aqui, para que o evangelho chegasse aqui, para que toda essa parafernália tivesse chegado até aqui. Esses bancos, irmãos, isso tudo é patrimônio, isso tudo é riqueza. Não vivemos em função disso, mas vivemos e desfrutamos de tudo isso, porque teve gente que se deu, teve gente que se doou, não apenas gente que deu um valor. Cristo, o homem da riqueza, e até agora, nenhuma dessas riquezas é material. São todas riquezas da nobreza, das virtudes, do caráter, da espiritualidade de uma pessoa, que quando existe, ela não tem dúvida nenhuma, ela dá coisas, mas dá a si também. Cristo, o homem da riqueza completa. O verso 6 do capítulo 8 que lemos, esse gesto de darem a si mesmos, verso 6, Paulo confessa, isso nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Aqui a gente vê que quando uma pessoa é alcançada pela riqueza de Jesus, ela não começa nada para parar no meio do caminho, ela leva até o fim. Eu me lembro de um irmão que foi nomeado, e eu não sei se eu já disse isso aqui, designado para uma tarefa, para presidir um departamento de uma igreja, de um presbitério, durante um ano inteiro. E ele não fez nada, mas chegou o dia do relatório.
E ele tinha que prestar um relatório. Ele foi designado secretário, presidente, sei lá do quê. E eu me lembro como se fosse hoje, todo mundo dando o seu relatório, o mínimo que fosse. Fiz isso, fiz aquilo. Quando chega na vez dele, eu pensei, ele não vai... Ele já tinha falado que não tinha feito nada. Eu falei, acho que ele não vai ter coragem de abrir a boca. E ele vai lá na frente, depois de vários relatórios interessantes, de gente que trabalhou, que se preocupou em se dedicar, não para prestar relatório, mas para agradar a Deus. E lá foi aquele homem. E ele pegou o microfone e só disse isso: eu vim relatar que eu não tenho nada para relatar. E sentou. Eu não sei se ele teve drama de consciência, eu não sei se ele estava irônico, simplesmente ele disse isso. E aqui a gente vê Paulo dizendo: Tito, você que começou a mobilizar os irmãos da Macedônia, volta lá. Você que começou a conduzi-los para essa liberalidade, volta lá, para que aquilo que eles começaram, eles terminem. Eu sei que todo fim de ano, quando chega, o que tem de projetos nobres fervilhando na cabeça: eu prometo que eu vou ser um homem melhor. Aí vem o marido falando para a mulher, e a mulher falando para o marido, e o pai falando para o filho falando para o pai, e vem um abraço, e vem não sei o quê. Mas bateu o ventinho do dia primeiro, está saturado de comer, está tomando engove para lá e para cá, está de porre, ele volta àquela vida normal, às vezes até medíocre, e ele esquece do prometido, do idealismo, da nobreza dos votos. Por isso que Jesus é o único homem da riqueza. Quando ele incute sua graça, seu carisma em alguém, ele consegue que esse alguém comece algo e termine, porque não é para ninguém, não é para mim, não é para a instituição, é para ele mesmo. Cristo, o homem da riqueza superabundante. Olha o verso 7. Como porém em tudo manifestais superabundância, e olha, irmãos, que coisa linda. Crente econômico não dá. E o texto aqui diz que os irmãos da Macedônia eram em tudo superabundantes. No quê? Olha aí, na fé, na palavra, no saber, no cuidado, no amor. E aí Paulo fala: então sejam superabundantes também nessa graça de ajudar os pobres da Judéia. Por isso Cristo é o homem da riqueza superabundante. Olha, se a gente pudesse avaliar o preço de ir para o céu, depois que a gente morrer, embora o passaporte já esteja carimbado, quanto custa o céu? Viver eternamente do lado de Jesus Cristo por toda a eternidade, vale quanto? Será que uma mega sena acumulada em mais de 200 milhões dá para pagar? Não dá. O homem que é dono do ouro e da prata, criador do céu e da terra, ele não precisa de nenhuma esmola, de nenhuma doação. Por isso que a palavra de Deus fala claramente que a igreja da Macedônia não era só abundante quando percebeu a pobreza da Judéia. Eles eram abundantes em tudo. O saber deles fervilhava de paixão e de zelo pelas Escrituras. O cuidado deles com tudo, o amor deles, quando eles abriam a boca para proclamar a palavra, era puro fervor, fervia na cabeça deles todas as questões. Eles não eram econômicos em nada, nem no zelo. No zelo eles eram extravagantes. E é isso que Cristo, o homem da riqueza, faz. Eu tenho certeza, e eu acho que, não sei se eu fiz essa pergunta ou esse questionamento na hora da escola dominical, não me lembro, mas eu fiquei refletindo na possibilidade de um camarada que acabou de se formar, cirurgião cardíaco, e você é o próximo paciente dele. Aliás, o primeiro. Você está lá, deitado, já está quase sendo sedado. E de repente alguém falando: não é o Barnard, não é o Zerbini, que também já não pode operar mais, não está mais aqui, não é o Bambambam por aí não. É o Zé. O Zé acabou de se formar. Você é o primeiro paciente dele. Alguém tem que ser o primeiro. Numa hora dessa, não adianta explicar que ele é competente, que ele foi o melhor aluno.
não adianta nada, porque você não sabe se a mão dele vai tremer, você não sabe se o professor dele vai ampará-lo, você tem que vazar dali, você tem que correr dali, mas não tem mais jeito. Aí é hora de dizer: Senhor, está nas tuas mãos. E é aí que entra a fé, a graça de Deus agindo. De outra maneira, você e eu não temos controle de absolutamente nada. Por isso Cristo é o homem da riqueza. Essa riqueza superabundante que leva alguém a se empolgar com estudo singelo para 5 pessoas, que leva alguém a se empolgar por tocar um hino no piano com 10 ou 20 pessoas no templo, ou para uma multidão de 80 mil. Porque ele sabe que o foco não é 10 ou 20 seres humanos, 5 ou 10 mil seres humanos, e sim o grande Senhor de todas as coisas, acostumado a ouvir som de anjos, mas também tem prazer de ouvir o som de pecadores remidos, que fazem festa na alma, por dizer: louvado seja, Senhor, porque a minha vida foi enriquecida por aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele, eu também me tornasse rico de sabedoria, rico de compaixão, rico de generosidade, rico de simpatia, rico de amor, rico de zelo. Por isso eu digo, Jesus é o homem da riqueza. E 2 últimas ideias: da riqueza sincera e da riqueza compartilhada. Dá uma olhada no verso 8 e também no verso 9. Paulo diz assim: eu não falo tudo isso como mandamento, mas eu falo para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. O que Paulo está fazendo? Ele está dizendo assim: irmãos de Corinto, vocês são muito poderosos, muito ricos, muito influentes. Então eu estou pegando o exemplo de igrejas simples, pobres, para provocar vocês, para ver se vocês têm igual zelo. Condições financeiras vocês têm sobrando, mas zelo eles têm para dar e vender. Por isso Paulo diz: eu quero ver se vocês conseguem ser tão sinceros quanto eles. Irmão, se Deus mandasse a gente fazer uma obra, dedicação, uma obra pura, singela, sem espetáculo, sem ninguém filmando, como seria? Se Ele nos mandasse ir atrás de alguém, numa situação lamentável, como seria? Mas e se tivesse reportagem, se tivesse um foco, se tivesse uma entrevista, aí mudaria. Quando a sinceridade existe, você não se importa com quem vai ver, e sim com aquele que vê todas as coisas. Por isso Jesus é o homem da riqueza sincera. Verso 8, Paulo fala: eu só falei para provocar o coração de vocês e despertar a mesma sinceridade. Mas o verso 9 é a chave de tudo aquilo que a gente está falando. Jesus, o homem da riqueza compartilhada. Olha o verso 9, como ele termina a nossa mensagem. Jesus diz assim, através da boca de Paulo: vocês conhecem a graça de Jesus. Vocês conhecem. Ele, sendo rico, ele se fez pobre, por amor de vós. Para quê? Para que pela pobreza dele, que abriu mão de tudo, vocês se tornassem pessoas ricas. Ricas de tudo isso. Olha quanta coisa. Ricos de carisma, ricos de generosidade, ricos de voluntariedade, ricos de solidariedade, ricos de abnegação, ricos de fazer as coisas até o fim, sem parar no meio, ricos de abundância, de sinceridade. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele, nós nos tornássemos tão ricos, dessas virtudes que movem o mundo, e que glorificam a Deus, e que abençoam pessoas. Eu quero terminar essa mensagem falando de um personagem do século 20 e 21, um escritor americano chamado Josh McDowell. Ele tem escrito grandes obras, muitas obras que tratam de apologética, ou seja, ele se preocupa em trabalhar livros como um dos mais brilhantes que eu já li, Evidências que Exigem um Veredito, volume 1, 2 ou 3, que ele prova, através de pesquisa bíblica e não bíblica, a historicidade de Jesus, a autenticidade da ressurreição de Jesus. Mas nos tempos
antes de se tornar esse escritor famoso, ele era um diretor de uma empresa. E quando eu estava lendo a história dele, mais uma vez eu me lembrei do nosso irmão Tiago. Eu acho que o Tiago sabe o que é um headhunter. Sabe o que é um headhunter? Eu não sabia, não conhecia essa expressão. Aprendi hoje, lendo um trecho de livro dele, porque livros dele eu já li, mas essa expressão eu não sabia. Olha o que ele diz. Um headhunter é uma pessoa especializada em contratar executivos para empresas. E ele diz que um desses o chamou de lado e contou uma história. A seguinte história: um headhunter, amigo de Joseph McDowell, contou a seguinte história: que ele tinha uma estratégia para descobrir executivos competentes de grandes empresas. E a estratégia era a seguinte: quando ele encontrava um desses prováveis grandes executivos, ele chamava o camarada de lado, levava num restaurante, oferecia um drink, tirava o paletó, tirava o colete, afrouxava o nó da gravata, colocava os pés em cima da mesa, falava sobre beisebol, futebol, qualquer assunto, para deixar o cara desarmado e à vontade. Quase no fim da conversa, ele perguntava, olhando no olho do camarada: qual é o seu objetivo na vida? E ele disse que a maioria dos grandes executivos ficavam sem ação, só sabiam falar do assunto, da empresa, da qualificação, do currículo, mas quando ele perguntava qual é o seu objetivo na vida, os caras ficavam paralisados. Até que teve um que paralisou a ele. Esse cara entrou, ele fez o mesmo esquema, tirou a gravata, colocou os pés na mesa, ofereceu uma bebida e perguntou para esse que marcou a vida dele: qual é o teu objetivo na vida? O camarada se chamava Bob, não tem aqui o sobrenome. Bob, qual é o teu objetivo na vida? E sem pensar, o camarada disse rapidamente: eu quero ir para o céu e levar o maior número possível de pessoas comigo. Esse era o objetivo. Não era ocupar um cargo naquela empresa, aquilo era menor. O objetivo maior da vida dele era ir para o céu e levar o maior número de pessoas possíveis. Joseph McDowell diz que quando ele ouviu isso, ele ficou mudo. Ele falou: me surpreendi com a coragem. E gente que fala assim é porque foi afetado pela riqueza de Jesus. Ele é o homem da riqueza. É Ele quem faz com que pessoas pobres, pequenas, às vezes até medíocres como nós, sejam capazes de gestos de tamanha grandeza. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. E pela pobreza dele, você se tornou rico de virtudes que o mundo está ansioso por descobrir, que ainda são possíveis de mostrar. Mostre a riqueza que Jesus significa na sua vida, e com certeza alguém vai se beneficiar. Você não é uma lagoa para represar tanta abundância de graça. Você é um rio que tem que fluir e matar a sede de muita gente. Que Deus te abençoe, abençoe a nós, e que esse mês seja um mês festivo, não por termos ceia farta e por ganharmos presentes requintados ou caros, mas por termos no coração o maior de todos os presentes, a maior de todas as riquezas, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Amém.